Uma recente decisão do Supremo vai interferir na convivência em condomínios e grupos de WhatsApp. Por quê? Moradores frequentemente criticam uns aos outros nesses grupos de condomínio. E agora o STF reafirmou que a liberdade de expressão não se sobrepõe ao direito à proteção da moral. Assim, quem critica, independente da fundamentação que você tenha, pode enfrentar consequências legais se ferir a moral de alguém. Como hoje em dia também se tornam muito comuns o formato de condomínio na convivência entre as pessoas, enfim, é muito bom sabermos melhor no que consiste essa decisão e como nos comportarmos, como é que a gente tem que se comportar a partir de agora. Por isso, trazemos ao programa o Dr. Kevin de Souza, que é advogado civilista e especializado em direito imobiliário. Dr. Kevin, obrigado pela atenção e bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia, Tadeu. Um prazer falar com todos vocês Até e todos que nos aqui, acompanham. sim, até aqui o que se sabia a respeito e o que ficou pacificado efetivamente dessa decisão do Supremo, doutor? Daércio, essa decisão do Supremo, na verdade, vem em compasso com diversas decisões já proferidas por todo o Brasil. Como você já bem trouxe na introdução, a onda dos aplicativos, a onda das comunicações digitais nesse meio de interação que nós vivemos, traz uma falsa sensação para todas as pessoas de que os problemas do cotidiano e esse compartilhamento desse problema, ele pode ser de forma livre, né? Então, eu acho que esse é o grande problema que nós temos hoje. Muitas vezes as pessoas, pensando num ambiente condominial, não participam do momento de discussão que seria uma assembleia de condomínio, mas elas trazem todos os problemas para o grupo de WhatsApp. E esse problema, na verdade, é a forma como é trazido. Não se está discutindo a liberdade de expressão, a forma como a pessoa pode se comunicar e se manifestar sobre eventuais insatisfações. Mas o que se discute é o limite dessa liberdade de expressão. Então, essa decisão do Supremo vem para traçar parâmetros de como devem ser feitas essas relações no ambiente virtual. Esse limite agora está bem estabelecido, porque, o senhor me desculpe, mas a sensação que eu tenho, e há muito já, é que há uma grande insegurança jurídica nesse país pelos entendimentos tão diversos entre outros tribunais e a instância máxima. Enfim, nós temos assistido situações aí que realmente colocam numa instabilidade jurídica o cidadão, porque ele fica pensando, será que é isso, será que é aquilo? É, enfim. E aí o senhor está dizendo de uma coisa que eu não sei se a linha que divide aquilo que é liberdade de expressão nessa comunicação entre condôminos. A linha ela está bem divisada ali, bem dividida, bem estabelecida, ou é uma linha sensível e tênue, doutor? É óbvio, né? O ambiente condominial entra a natureza humana. Então, é óbvio que a subjetividade impera. Porém, se a gente fizer uma linha do tempo, de construção, até do que o Brasil já dispõe, independentemente de decisão do STF, independentemente de decisão do próprio Poder Judiciário, a Constituição ela já estabelece no artigo 5º a liberdade de expressão, que permite, né, que as pessoas se exercem seu direito de expressão desde que não cause dano a terceiro. E caso venha causar dano a terceiro, nós temos o próprio Código Civil que estabelece que, olha, aquele que causar dano a outro, ele deve reparar. E aí esse dano de pedido de indenização envolve uma série de limites que o próprio Código Penal ele já estabelece. Então nós temos ali um mero aborrecimento, vamos colocar aí uma hipótese colonial, uma reclamação formal à condição do condomínio, às instalações, à infraestrutura, e desde que isso seja de forma polida e sem nenhuma ofensa, nós não estaríamos no âmbito nem do Código Civil, né, de uma reparação, e nem do Código Penal. E aí no Código Penal nós temos a calúnia, né, que é atribuir um crime falsamente a alguém, a difamação, que é atribuir um fato ofensivo a reparação de alguém, né? Mesmo que esse fato seja verdadeiro, está sendo exposto em um ambiente que muitas pessoas não tinham conhecimento, e a injúria, que é ofender a dignidade e o decoro de alguém.
O que acaba acontecendo nos ambientes condominiais, em especial nos aplicativos de mensagem, em especial nos grupos de condomínio. Essas pessoas acabam tendo uma falsa sensação de que aqui no ambiente virtual não há maiores restrições. Então, isso acaba, por natureza, criando um escalonamento. Uma pessoa fala A, a outra fala A e B, a outra fala A, B e C, e isso vai se escalonando. Então, assim, independentemente da decisão do STF, nós já temos balizas, tanto constitucionais quanto também legislativas, que proíbem esse tipo de avanço. Aí é óbvio, né? Fazer essa postura para evitar esse tipo de situação, eu acho que é o ponto que nós podemos avançar. Não há nisso que eu vou dizer agora algum tipo já de conflito de cara, doutor, porque está aqui, ó. O STF reafirmou que a liberdade de expressão não se sobrepõe ao direito à proteção da moral e, assim, quem critica, e aí vem o ponto importante, quem critica, independente da fundamentação, enfrenta consequências legais se ferir a moral de alguém. Esse independente da fundamentação fica parecendo que ele exclui, inclusive, a possibilidade, elencada pelo senhor há poucos minutos, por exemplo, de se basear em leis regulamentares, como da calúnia, difamação e injúria, para fundamentar, e aí, nesse caso, provada esta situação com base, por exemplo, no conjunto de leis brasileiras que tratam sobre isso, esse independente da fundamentação não despreza, não exclui, inclusive, essas leis todas que o senhor próprio citou? Aí eu vou entrar num critério que é um pouco mais sensível, que é o seguinte: hoje no Brasil nós temos a livre motivação do juiz. Então, quando a gente tutela um pedido de dano moral num processo judicial, o juiz segue algumas balizas, então ele segue o Código Civil, segue a jurisprudência com casos similares, mas ele tem a livre interpretação motivada. Então ele pode, a partir da leitura dos fatos que foram trazidos, entender se aquilo enseja dano moral passível de reparação ou não. Então, é óbvio, eu acho que nós precisamos estabelecer são balizas muito claras o que é considerado uma mera liberdade de expressão e uma crítica construtiva e aquilo que é uma crítica destrutiva, aquilo que ofende a pessoa física, eventualmente do síndico ou do outro morador, ou aquilo que ultrapassa a ofensa e invade os penais. E aí nós já temos os penais específicos para tratar disso, e aí, obviamente, quem trata não é o Poder Judiciário, aí é a Polícia Judicial. Ok, esta decisão certamente vai interferir, eu acredito, em milhares de processos desse tipo Brasil afora. E aí vem a minha pergunta: esta definição de agora será suficiente, por exemplo, para não interromper, mas decidir de uma vez por todos esses processos, ou cada caso continuará sendo um caso? Essa decisão, na verdade, ela afeta diretamente os processos, porque o STF tem um poder nacional de constituir um entendimento, mas não necessariamente essa decisão se torna um precedente. Então, obrigatoriamente, todos os processos, quando forem distribuídos, eles vão ser necessários análise o caso a caso, e de que fique comprovado que houve uma afronta a um direito da personalidade, como a moral, ou até mesmo dano material que seja passível de reparação, o juiz, no caso concreto, a partir daqueles fatos, vai poder, então, decidir se houve a incidência de dano moral, e aí automaticamente aplicar uma multa, e essa multa hoje, olhando o cenário nacional, ela varia de 3 a 7 mil reais, não passa disso, a depender da gravidade do caso, e aí a partir disso, se essas decisões não forem satisfatórias para as partes que estão participando, elas vão subir instâncias e, obviamente, o STF vem para dar uma outra decisão, caso seja chegar até ali essa. Perfeito. Doutor Kevin, muito obrigado por sua participação, pela sua gentileza, foi muito bom, foi muito oportuno, porque, como disse ao senhor, também aqui no interior começam a prosperar os condomínios de toda forma, seja condomínio
residencial, às vezes condomínios que são comerciais. Isso se aplica também à convivência nos condomínios comerciais, por exemplo, galerias de lojas, essas coisas todas, doutor? Perfeito. Essa decisão, embora ela tenha sido tratada para condomínios, qualquer forma de grupo hoje, então, estamos falando grupos empresariais, né, de empresa, grupo de amigos, grupos de conhecidos, grupos de vizinhos, residenciais, verticais, enfim, Aham, condomínios fechados, condomínios abertos. Essa lei não, desculpa, essa decisão, aham, ela vale para todos, assim como a legislação também vale para todos os casos. aham, Uma única observação que eu faria, Daércio, sobre isso, eu sim, acho a importância do código de conduta. Né? Nós temos todo grupo, a criação de um grupo por um moderador, aham, e esse moderador tem a possibilidade de evitar esse tipo de escalada de discussões a partir do momento que estabelece regras claras ali, até na própria aceitação do grupo, de quais são os temas que vão ser permitidos discutir, quais são os teores e as discussões que podem ter, e caso não seja adotada essa postura, esse código de conduta, essas pessoas vão ser removidas. Isso evita, de certo modo, uma escalada de discussões. é como diz meu pai, né? Tudo que é bem combinado tende a dar certo, né? Exato. É isso aí, né? Não vai esperar que só o conjunto de leis de um país inteiro resolva, às vezes, um problema que vocês podem estabelecer nas regras de convivência do próprio condomínio, seja ele qual for.